com Direito, Economia e Filosofia no currículo, o professor Fernando Haddad trouxe a sua formação acadêmica para a política e para o PT. Ele foi ministro da Educação, prefeito de São Paulo, candidato à presidência da República, em 2018, novamente ministro, desta vez da Fazenda, agora acaba de sair dessa função. E busca outro desafio, o governo do estado de São Paulo. E a partir de agora, a gente aqui na TMC recebe ao vivo este pré-candidato, devemos falar assim ainda, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, para responder às nossas questões, para falar sobre o estado, para falar sobre a situação do Brasil também. Ministro Fernando Haddad, um prazer recebê-lo, muito bom dia. Prazer é meu. Bom dia. Vamos começar aqui com as nossas perguntas e não tem como a gente fugir, ministro, de uma situação histórica no estado de São Paulo. O eleitorado no estado de São Paulo é historicamente resistente a Lula e resistente ao PT. Pergunto, é possível reverter isso? Se sim, dá tempo ainda até o dia do primeiro turno? Bom, vamos lá. Bom, primeiro que o estado de São Paulo, ele é um estado conservador, né? É um estado que toma muito cuidado para mudar, né, de governo. Mas isso aconteceu uma vez, quando o Fleury era governador do estado e o Covas venceu a eleição. E eu quero salientar que isso me ocorreu porque, para minha surpresa, quando eu vim para São Paulo, eu leio o noticiário normal, como todo mundo, né? E quando você lê o noticiário, você acha que está tudo mais ou menos indo bem. Mas de um mês para cá, eu comecei a estudar o estado de São Paulo. Estudar tecnicamente para saber como é que estavam as coisas. Aí o que eu descobri? Eu descobri que as finanças do estado de São Paulo estão se deteriorando rapidamente, apesar da ajuda do governo federal. O governo federal renegociou a dívida de São Paulo, o governo federal financiou obras no governo de São Paulo como há muito tempo não se fazia. O governador vendeu a Sabesp, vendeu barato, mas fez caixa com a venda da Sabesp, e com tudo isso, com toda a ajuda federal e com as privatizações, ele está numa situação financeira pior do que a que ele herdou do governo anterior, do governo Dória. Essa deterioração está trazendo prejuízo para os serviços públicos do Estado. Então nós estamos com um serviço de saneamento pior e mais caro, com a privatização da Sabesp. A educação, os indicadores regrediram e o magistério está muito insatisfeito com o governador. As polícias, militar e civil, insatisfeitas, não só por falta de recursos, mas por falta de gestão, sobretudo do ponto de vista da hierarquia das polícias. Houve uma mudança com o DERIT que causou grande prejuízo para as corporações. A Secretaria da Agricultura teve corte de verbas, sobretudo para manutenção de estradas vicinais. Ou seja, você tem uma série de questões, série de problemas. A saúde pública, o Tarcísio fala, não, eu estou dando mais dinheiro na tabela SUS paulista, mas os prefeitos não estão recebendo dinheiro a que eles fazem jus da saúde pública para sustentar postos de saúde, hospitais municipais e assim por diante. Então, para onde você olhar, você vai ver problemas e poucas entregas. Se não fosse o governo federal, com Minha Casa Minha Vida, com o BNDES financiando o trem, financiando o túnel, nós não íamos ter muito o que ver aqui em São Paulo. Então, o que eu penso é que eu tenho uma oportunidade de me colocando como pré-candidato, esclarecer a opinião pública sobre o que está acontecendo com o seu estado. Se ela amar mais o seu estado do que os seus preconceitos, talvez ela mude de ideia. Mas se ela ficar aferrada aos seus preconceitos, talvez ela continue num caminho que, do meu ponto de vista como paulista, não está dando certo. Ministro, apesar dessa crítica, o governo Tarcísio tem 54% de aprovação e, nesse sentido, há quem analise que o senhor está fazendo um sacrifício, há quem diga que se trata de lealdade a Lula, ao partido, falando da pré-candidatura ao governo do Estado. Qual é a resposta certa? Olha, a resposta certa é que democracia sempre faz bem, né? Eu fui para o segundo turno em 2022 e tive a maior votação da história do campo progressista no Estado. Fiz 45% dos votos.
A minha pergunta é, o Estado está melhor hoje do que estava 4 anos atrás? A resposta é não. Não está. E eu vou, se eu tiver tempo, né, de apresentar esses dados para a opinião pública, mostrar para o paulista, né, para a população de São Paulo, como é que está a educação, como é que está a saúde, como é que está a segurança, como é que está a infraestrutura, nós podemos ter um desempenho melhor do que tivemos em 2022. Agora, se você pega uma fotografia, a aprovação do governo é tanto, né, aqui de São Paulo. Mas quanto era um mês atrás? Qual era a aprovação do Tarcísio 60 dias atrás, 30 dias atrás? Então, bastou eu me colocar e começar a falar com a população sobre o que de fato está acontecendo, que esses indicadores estão mudando. Agora, nós temos 5 meses para a eleição. Eu tenho 5 meses para esclarecer a opinião pública do que está se passando. E eu estou me dispondo a isso. Isso não é sacrifício para mim, porque eu gosto de São Paulo. Nasci em São Paulo, moro em São Paulo, fui prefeito da capital. Ganhei a eleição na capital 4 anos atrás, do Tarcísio, no segundo turno, no primeiro e no segundo. Então, eu acredito que eu faço um bem, não é para o PT, faço um bem para a democracia ao disputar essa eleição e esclarecer esses pontos de vista.